E aí, moçada, beleza? Professor Giovanni aqui e hoje nós vamos encerrar esse capítulo Sistema Reprodutor. Você viu que foram aí uma sequência de videoaulas, tem muita informação em relação a esse sistema reprodutor. E hoje, gente, vamos falar de métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais. Bora lá então dar uma conferida quais são os métodos contraceptivos, quais são os métodos anticoncepcionais aí importantes. Na verdade, existem muitos métodos, né? E se você me perguntar, Giovanni, qual é o melhor método? Eu não sei te dizer qual é o melhor método. Depende. É o melhor método para quê? Para prevenir uma doença? Um preservativo, né? Ou o melhor método que possa ser o melhor método para você? Então, por que existem vários métodos? Porque talvez um desses que eu vou citar aqui vai ser o melhor para você. Você vai falar, eu me adaptei melhor com a pílula, né? Anticoncepcional. Tem gente que vai falar, me adaptei melhor com a injeção, ou com adesivo, ou com anel vaginal, ou me adaptei melhor com o método natural, sei lá, né? Tem método natural também, como é o caso, né, da medida da temperatura, aferição da temperatura, a questão, né, do muco cervical, também é um método natural. Então vamos dar uma conferida aqui, gente. Como que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar esses métodos de acordo com a eficácia. É importante que eles tenham uma boa, né, eficácia. Com relação à segurança, como utiliza, né, porque às vezes é um método muito interessante, mas a utilização, às vezes a pessoa não se adapta. A questão do custo, custo-benefício, e se é reversível ou não, certo? Vamos lá então, gente. O primeiro método é um método que a gente considera aí um método natural, né, um método chamado método tabelinha. Antigamente as mulheres, elas deixavam um calendário, né, em alguma parte acessível da casa e elas iam riscando os dias ali no calendário. Hoje não precisa mais fazer isso, né, meninas? Hoje você tem lá aplicativos no seu smartphone que você vai abastecendo de informações e ele vai entendendo ali, mais ou menos, ele te diz o dia que você está fértil. Então é um método interessante? É um método interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui como funciona a tabelinha. É um método que tem alto risco. Ah, Giovanni, você falou que é um método interessante. É um método interessante para mulheres que têm um ciclo ovariano, mas, né, funciona tipo um reloginho, né? Mas eu acho que é interessante também para mulheres que o ciclo é desregulado. Por quê, Giovanni? Porque é uma forma da menina se conhecer melhor. Da menina, ao longo do tempo, ela ir aprendendo um pouquinho mais sobre o corpo dela. Então, mesmo que use um preservativo, mesmo que use uma pílula anticoncepcional, use um adesivo, eu acho que esse é um método que toda mulher, aí, pelo menos durante um período da vida, deveria utilizar para conhecer um pouco melhor o seu corpo. Com o tempo, ela vai entendendo como que o corpo dela funciona, né? Então, o método tabelinha, gente, vamos pegar aqui o seguinte exemplo, né? Coloquei aqui mês de abril, então a gente está dentro do mês de abril, então só para vocês entenderem, eu coloquei aqui um ciclo de 28 dias. Então imagine uma menina que ela teve seu primeiro dia do ciclo no dia 1º de abril. Primeiro dia do ciclo coincide com o primeiro dia da menstruação. E esse ciclo é lógico que ele vai acabar lá no dia 27, né? Ele acaba no dia 27, porque no dia 28 de abril já tem ali o quê? A menstruação de outro ciclo. Então, lembre-se que o ciclo ele começa no primeiro dia da menstruação. Se no dia 28 eu já tenho o primeiro dia da menstruação novamente, significa que dia 28 eu já tenho um novo ciclo. Então, esse ciclo vai do dia 1º até o dia 27, certo? Então, imagine uma menina que tem um ciclo aí de mais ou menos 28 dias. Tem meninas que têm ciclo de 26, de 32, de 30, e isso pode variar. Então, é importante você de repente utilizar esse método tabelinha para durante um tempo você entender como é o seu ciclo, né? E aqui você tem então o quê? 14º dia antes da menstruação, então você tem ali o período fértil, né, que a gente vai considerar aqui o período fértil, que é um período muito próximo ali do quê? Do dia da ovulação. Então a mulher, vamos supor que ela ovulou aqui no dia 14. Dia 14 ela ovulou, mas ela tem o que a gente considera aqui o quê? Um período fértil. Esse período fértil, então, normalmente os médicos, eles aconselham que você, né, faça ali uma abstinência sexual ou utilize algum outro método contraceptivo nesse período aqui, que vai em torno de 3 a 5 dias antes ou 3 a 5 dias depois. Nossa, Giovanni, por que tem que contar 3 a 5 dias antes, 3 a 5 dias depois? Então, vamos supor lá no dia 14 de abril, esse é o dia que a menina ovulou. Aí conta lá 3 dias antes, 3 dias depois. E risca lá no calendário que esses dias
ou a menina não pode ter relação sexual, ou caso ela tenha relação sexual, é importante que ela use algum outro método contraceptivo, entendendo que ela está num período fértil, certo? Por que tem que ter esse período assim, fértil, 3 dias antes, 3 dias depois? Porque o gameta feminino ele pode, né, durar aí em torno de até 48 horas e os espermatozoides podem durar até 72 horas. Por conta dessa sobrevida de gametas, é importante que tenha ali o quê? Uma margem de segurança, certo? Uma margem de segurança. Para mulheres que têm o ciclo ovariano bem redondinho, bem certinho, então esse método aqui ele é interessante. De repente a mulher pode usar só esse método aqui e durante o período fértil usa lá, sei lá, um preservativo feminino, um preservativo masculino ou faz uma abstinência sexual. Mas tem mulheres que o ciclo ovariano ele é muito variado, né? Ele é muito instável, né? Vida louca no ciclo ovariano, e aí é interessante até fazer uma tabelinha só para ela entender um pouco mais, mas não utilizar como método contraceptivo. Beleza? Então é interessante, né? Para que a mulher possa entender um pouquinho melhor do corpo dela. É um método aí importante. Entre os métodos naturais ainda, antes de entrar aqui na camisinha, método natural tem o coito interrompido, que daí depende do homem, né? A questão do homem ejacular fora durante a relação sexual. Já adianto aqui para as meninas, é um método muito arriscado, né? Teoricamente as meninas elas têm que confiar no parceiro sexual, entendendo que ele vai, antes da ejaculação, retirar ali o pênis da relação para poder ejacular fora. Isso a gente chama de coito interrompido, certo? Outro método, menina, é todo dia de manhã, a hora que você acorda, você faz a sua aferição de temperatura. Você mede a sua temperatura. Vê lá, 36,5, beleza, 36,5, beleza, no outro dia 36,5. Vai chegar no seu período fértil, nesse período fértil aqui, ó, a temperatura ela tende a ser 1 grau centígrado a mais. Então vai chegar um dia que você vai medir lá, opa, 37,5. E aí, ou você está com febre, ou você está o quê? Ovulando, né? Então pode ter ali o quê? Essa confusão também. Por isso é um método meio arriscado, mas é um método importante também para você conhecer melhor o seu corpo. Outro método é você fazer esse movimento aqui de pinça, insere na vagina e aí vai coletar o muco cervical, que é o fluido ali da vagina. E esse muco, se ele tiver tipo uma clara do ovo, em que você estica, estica, estica e ele não rompe, significa que você está no seu período fértil. Mas se você estica e ele rompe facilmente, estica, ele rompe, né? Significa que você não está fértil. É muito fácil, né, de detectar. Se perceber que tem nossa, fala assim, nossa, parece né, um líquido que ele estica e não arrebenta, significa que esse líquido, ele é principal, né, ali, tipo uma clara do ovo, mas ele é o principal motivo para garantir ali o quê? Essa elasticidade, para garantir ali a mobilidade dos espermatozoides. Beleza? Vamos lá então. Falando de métodos naturais, agora vamos dar uma olhada em métodos de barreira. Método de barreira, falamos aqui da camisinha. A camisinha é o único método, gente, que protege contra uma possível gestação, uma futura gestação, e protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. A camisinha masculina é muito conhecida, né? Mas a camisinha feminina talvez muitos não conheçam. Como que é a camisinha feminina, Giovanni? Então, olha só, a camisinha feminina ela tem uma extremidade aberta, uma extremidade fechada, uma extremidade aberta, uma extremidade fechada. A extremidade aberta ela vai se ajustar ao canal ali, a entrada da vagina. A extremidade fechada se ajusta à entrada do útero, né? Então, vai ficar instalado mais ou menos dessa forma aqui, né? Então, aqui está a vagina, aqui você tem lá o útero, né? Aqui está o colo do útero. E aí, né, é uma camisinha feminina. A relação sexual vai acontecer aqui, o homem pode até ejacular, mas os espermatozoides vão ficar, né, serão coletados dentro desse compartimento ali. Protege contra uma futura gestação e protege aí contra doenças sexualmente transmissíveis. Beleza? É um preservativo que também encontra aí facilmente, né, em SUS, né, em postos de saúde, junto com um preservativo masculino. O que é melhor, Giovanni? Os dois têm uma boa eficácia em torno de 95%. Tá? O que não deve fazer é usar os dois simultaneamente. Ah, vou usar os dois que protege mais. Não, não adianta. Né? Ou a camisinha feminina ou a camisinha masculina, certo? Um anticoncepcional e também protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Importante, é o único método que vai proteger contra doenças.
Um outro método que não é muito popular aqui no Brasil, mas que, por exemplo, na Europa é um método aí muito utilizado, é o diafragma. O diafragma ele é tipo, né, tem um anelzinho de borracha e ele vai ser responsável por tampar ali o colo do útero, né? E ele não tem uma eficácia muito grande, em torno de 80% a 81% a eficácia dele. Mas quando eu associo ele a cremes espermicidas, a geleias espermicidas, a eficácia dele é muito boa, vai para 95% também, certo? Muito próximo do que um preservativo masculino consegue, né? Como que ajusta um diafragma? Primeiro, você não vai comprar um diafragma por conta, você vai ter que consultar um médico e o médico vai medir ali o diâmetro do colo do seu útero e vai dizer, olha, você vai comprar um diafragma com essa medida, certo? Então, não é chegar numa farmácia e comprar um diafragma, não. Você tem que saber a medida do diafragma que vai servir ali para você, certo? Ele pode ser de borracha ou silicone, método de barreira também, porque ele impede o encontro dos espermatozoides com o óvulo, certo? Usado com cremes ou geleias espermicidas. Como que instala? Ele vai tampar ali o colo do útero, né? Então a mulher segura, vai fazer a instalação. Essa instalação do diafragma, ele é introduzido 15 minutos antes da relação sexual e só pode ser retirado em torno de 6, 8 horas após a relação. Então, após a relação não dá para tirar, né? Porque é importante que a geleia, o creme espermicida, ele possa matar os espermatozoides que estão ali, certo? Então, coloca antes, uns 15 minutos antes, pode até colocar um pouco antes, né? Sei lá, meia hora antes pode colocar, mas ideal é 15 minutos antes ali, ou momentos antes da relação, certo? E só pode ser retirado em torno de 6, 8 horas depois da relação, conforme a orientação médica, certo? Então é um método também de barreira. A eficácia dele sozinho, 81%. Associado a cremes espermicidas, ele chega a 95%. Se você for olhar o custo, ele é muito mais caro do que um preservativo, certo? Você vai pagar aqui, sei lá, R$200 num diafragma. Só que depois de uma relação sexual, 8 horas depois você tira, lava e guarda ele no estojinho. Então ele pode durar aí, sei lá, 1 ano, 2 anos. Então tem uma questão, né, de custo-benefício. Às vezes é caro para você comprar, mas a durabilidade dele é interessante. Beleza? Interessante dizer, né, que ele não evita aí doenças sexualmente transmissíveis, evita o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas não evita aí a doença. Ele fica, né, ajustado assim, os espermatozoides chegam lá, ó, e não conseguem penetrar ali no útero, né? Outro método, gente, que é muito utilizado é o DIU. DIU é dispositivo intrauterino, né? O DIU tem uma ação espermicida, mata espermatozoide, né? Tem aí DIU hormonal e tem o DIU espermicida, né? No caso do DIU espermicida, ele tem aqui um anel de cobre e esse anel de cobre ele libera íons cobre. E esses íons cobre, ele fica instalado dentro do útero, tá, gente? Deixa eu avançar aqui, ó. Então ele é colocado por um médico, não é você que vai colocar. O médico vai instalar ele fica dentro ali do útero, no interior do útero, e fica liberando ali íons cobre. E esses íons cobre, eles têm o quê? Uma ação espermicida, que mata espermatozoide. Então quando os espermatozoides chegam aqui, ó, acaba encontrando aqui uma região bioquímica aqui, que não é adequada para que esses espermatozoides sobrevivam, então eles acabam morrendo, certo? Agora, tem o DIU hormonal. O DIU hormonal é chamado de Mirena. E ao invés dele liberar aqui íons cobre, ele fica liberando hormônios. Né? O levonorgestrel, que é um hormônio aí, né, importante, que vai atuar ali então dentro do útero, acaba sendo absorvido e acaba evitando então ali o quê? Evitando uma futura gestação. O DIU tem que ser colocado então pelo ginecologista. É um método que a princípio é caro, né? Sei lá, vamos imaginar aqui, última vez que eu fiz uma pesquisa aí, um DIU custa em torno de, sei lá, 500 a R$1.000 e a instalação do DIU também em torno de 500 a R$1.000, depende de quanto o médico vai cobrar. Então pode chegar a R$1.500, R$2.000 a instalação aí de um DIU, certo? Só que ele dura, gente, em torno de 3 a 5 anos, né? Então vai fazendo uma manutenção, vai chegar um momento que o médico vai dizer, olha, está na hora de trocar teu DIU, mas a durabilidade dele é em torno de 3 a 5 anos. Para casais aí, né, que tem um parceiro sexual fixo, para pessoas que têm parceiro sexual físico, fixo, ele é interessante, né? Por quê? Fica lá instalado dentro do útero, ele tem uma eficácia muito boa, em torno também de 95%, né, tipo camisinha, então tem uma eficácia muito grande. Você fala, Giovanni, 95%, nenhum é 100%? Nenhum é 100%, gente. Nenhum método
contraceptivo é 100%, tá? 95% já está de bom tamanho, beleza? Temos a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional também necessita orientação médica. A pílula que é boa para sua colega não significa que vai ser boa para você. Então tem todo um histórico, todo um questionário, né? Uma consulta importante que o médico vai fazer com você para poder chegar ali mais ou menos qual anticoncepcional, qual pílula ele considera que é mais indicado aí no seu caso. Mesmo assim, talvez nas primeiras receitas que ele vai te passar, você vai reclamar, tive dor de cabeça, não me ajustei e tal, e ele vai até chegar numa pílula que vai se ajustar ali à sua necessidade. O que contém a pílula, gente? A pílula é uma combinação de estrogênio, mas principalmente progesterona. Quando você mantém picos de progesterona no seu sangue, circulando no seu sangue, o que? Doses altas de progesterona, você está sinalizando para a sua hipófise que você está grávida. Olha só que interessante, quando você sinaliza para a sua hipófise que você está grávida, como que você faz isso? Mantendo dose de progesterona em alta no seu sangue. Mantendo progesterona em alta no seu sangue, porque diariamente você toma uma pílula anticoncepcional, mais progesterona, mais progesterona. Enquanto você mantiver ali a progesterona em alta no seu sangue, a sua hipófise entende que você está grávida. E aí o que a hipófise faz? Ela não libera nem o FSH, nem o LH. E aí você não tem folículo crescendo e não tem ovulação acontecendo. É assim que age a pílula anticoncepcional. Então inibe a produção dos hormônios, FSH e LH, inibindo a ovulação, certo? E temos, gente, uma pílula chamada de pílula de emergência, ou pílula do dia seguinte. Isso aqui, na verdade, não é um método contraceptivo cotidiano, tá? Esse não deve ser um método cotidiano. Eu pergunto para vocês, meninas, vocês teriam coragem de tomar todos esses comprimidos aqui de uma única vez? Provavelmente vocês vão responder, ah não, professor, é muito comprimido. Pois bem, a pílula do dia seguinte, a pílula de emergência, é mais ou menos isso. É como se você estivesse tomando todos aqueles comprimidos de uma única vez. A dose hormonal que tem numa pílula do dia seguinte é uma dose cavalar de hormônio. Então por isso que é um anticoncepcional de emergência. Pode ser utilizado eventualmente numa emergência, mas não deve ser utilizado, qualquer coisa eu tomo uma pílula anticoncepcional de emergência. Não, não faça isso, porque é uma dose muito grande de hormônio. Isso aqui pode desregular todo o seu ciclo ovariano, certo? E trazer aí consequências, problemas graves, se for utilizado muitas vezes durante um curto período. Então, pílula do dia seguinte, pílulas com alta dosagem de levonorgestrel, certo? O uso contínuo provoca problemas hormonais graves. Então, o uso consciente, pode usar uma vez por ano? Uma vez por ano, de vez em quando, não tem problema. Agora, sempre pode trazer problemas aí graves. E aí, para terminar, temos o método cirúrgico. No caso das mulheres, a laqueadura ou ligadura tubária, certo? Então, indicado para mulheres que já tiveram filhos, tem todo um histórico para poder fazer uma cirurgia dessa, né? Então, o que é a laqueadura ou ligadura tubária? É o corte da tuba uterina. Então, faz um corte aqui, mais ou menos acima do umbigo, certo? Na região do umbigo, ali faz um corte. Ou aproveita já, às vezes a mulher está fazendo uma cesárea, e aí ela já conversa com o médico, fala, olha, eu vou fazer uma cesárea, já que você vai me abrir, vai me cortar, já faz ali o que? A laqueadura. Então, já aproveita a cesariana para fazer a laqueadura, né? Tá ali tendo o 5º filho, já fala, eu não quero mais filho, né? Então, já faz ali uma laqueadura. Então, é o corte da tuba. E aí, uma vez que ele corta a tuba, ele vai amarrar ou ele pode cauterizar, né? Pode ele queimar, para que não tenha o perigo dessa tuba ela acabar se ligando novamente, certo? Difícil reversão, então precisa ser um método bem pensado. Por isso que geralmente mulheres que já tiveram 2, 3 filhos, e aí às vezes a situação financeira da família não é interessante para ter mais um filho, e aí ela tem ali que passar por um questionário. Se for fazer pelo SUS, precisa passar por uma consulta com psicóloga, passa por um questionário, e aí ver se essa mulher se enquadra numa situação para fazer um método desse, né? Então ele vai cauterizar, vai amarrar ali a tuba uterina, certo? E aí essa mulher continua ovulando? Continua ovulando, só que não tem perigo mais do espermatozoide encontrar esse gameta feminino, certo? E a vasectomia é um processo cirúrgico em homens, né, gente? Indicado para homens também que já têm um histórico de filhos, homens mais velhos, isso não vai ser indicado para homens jovens, né? Então aqui você vê o testículo, bolsa escrotal estaria aqui em volta. E aí o que é feito? É feito o corte dos canais deferentes. Então na vasectomia,
faz aqui numa anestesia local. Então o médico dá uma anestesia do lado direito aqui e faz ali o que? Pesca aqui o canal deferente, corta, queima, amarra, né, muitas vezes. Do lado esquerdo também anestesia, pesca o canal deferente, corta, queima e vai, né, fazer o quê? Esse homem continua ejaculando, professor? Continua, normal. Porque lembra que tem o líquido seminal, tem o líquido prostático, o líquidozinho que sai antes, vai continuar ejaculando normal. Só não vai ter o quê? Espermatozoide nesse líquido. Continua produzindo espermatozoide, Giovanni? Continua produzindo espermatozoide. Só que esse espermatozoide não consegue mais chegar lá, né, no canal deferente porque ele foi interrompido, certo? Outra coisa que os alunos perguntam, e a testosterona? Continua produzindo? Continua produzindo testosterona. A testosterona não vai pelo canal deferente, ela vai para o sangue, certo? Então, teoricamente, gente, isso aqui não vai influenciar. A única coisa, né, que esse homem vai ejacular, só que não vai ter mais espermatozoide ali, certo? Então, contagem dos espermatozoides, depois da cirurgia, um tempo depois, o médico vai solicitar um espermograma, que vai fazer o quê? A contagem dos espermatozoides. É lógico que não pode ter nenhum espermatozoide ali, porque senão a cirurgia não deu certo, a cirurgia não teve sucesso. Tanto a vasectomia quanto a laqueadura tem que ser uma cirurgia bem pensada, porque pode até tentar uma reversão, mas assim não é tão simples conseguir a reversão, certo? A eficácia de 99,9%. Então, nenhum método, na verdade, é 100%. Mesmo métodos cirúrgicos, eles não são 100%. Veja qual método é o mais indicado, né? Sempre com relação a pessoas que não têm parceiro sexual fixo, é importante o uso do preservativo masculino ou feminino que protege aí contra doenças sexualmente transmissíveis. Beleza, gente? Fechamos assim então esse capítulo Sistema Reprodutor. Até a próxima aula, um grande abraço. Tchau, tchau.